Economia com Juliana Rosa. Salve, salve, Juliana! Eu quero saber o seguinte, nós vamos falar de emprego. A notícia é boa, muito boa, extraordinária. Como é que você qualifica? Coloca isso em perspectiva, por favor. É uma boa notícia, né, Gui? Boa tarde para você, para o Fábio, para a Oi, Ju. Débora. Boa tarde. Boa tarde para você, ouvinte. Boa semana para nós, né? Começando a semana com um número que é positivo, que é o dado que o Ministério do Trabalho divulgou hoje de geração de emprego com carteira assinada. O dado veio acima das expectativas médias aí do mercado financeiro. É um dado de abril, já mostrando que o número da economia do primeiro trimestre, que foi positivo, a gente começa o segundo trimestre também com números positivos da economia. A geração de empregos com carteira assinada em abril chegou perto de 200 mil, então é um dado forte, 196 mil vagas com carteira assinada no mês de abril e em torno de 700 mil no ano. Estava conversando agora há pouco com a consultoria LCA, eles dizem que no ano todo a previsão é de geração de 1.200.000 vagas com carteira assinada. Juntando com carteira, sem carteira, a gente pode chegar a cerca de 4 milhões de empregos no Brasil gerados agora em 2022. Quem está liderando nessa pesquisa também, divulgada hoje, a geração de vagas é o setor de serviços, como a gente já viu no PIB. É esse setor que está liderando o crescimento econômico. Os outros segmentos estão crescendo pouco. A indústria gerou emprego, mas pouco quando a gente compara com o setor de serviços, que é turismo, bares e restaurantes, salão de beleza, academia de ginástica, serviços prestados a empresas, enfim. A gente tem uma volta agora do serviço que foi o segmento da economia que mais sofreu com a pandemia, tem muito prejuízo acumulado e que agora, então, com a melhora da situação pandêmica, você tem a melhora desse segmento. Aí, Oineg, só para concluir, a gente tem também o governo estimulando a economia, então acaba também gerando um efeito maior de recuperação econômica, que é a antecipação do 13º salário para pensionistas do INSS, teve o Auxílio Brasil de R$ 400 esse ano, a gente teve a possibilidade de sacar o FGTS, aquele saque extraordinário de até R$ 1.000, e agora, hoje, a gente está acompanhando, vamos ver se essa semana sai, a questão do auxílio para combustível e aquela redução de impostos também, porque a inflação é o grande freio de mão da continuidade aí da recuperação econômica, está muito pesada, e a gente está acompanhando toda essa discussão aí no Congresso para poder reduzir o ICMS de combustíveis e energia elétrica, que pode dar um bom alívio aí para a inflação e ajudar no crescimento, e o governo está para anunciar algum subsídio direto para caminhoneiro, para algumas categorias, que é o que está aí se falando nos bastidores, para taxistas. Então, pelo visto, a gente deve ter alguma melhora ainda da economia, embora no segundo semestre as previsões são de uma economia um pouco mais parada, por conta justamente dessa inflação que vai pesando, né, cada vez mais aí no nosso orçamento. Juliana, duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira é que certas expressões, por exemplo, a todo vapor, elas já não fazem mais muito sentido, né? A todo vapor, porque não se usa mais navio a vapor, né? Então vamos a todo vapor e tal, mas a gente ainda usa a expressão. Estou querendo dizer isso porque carteira assinada é uma das formas de você ter uma relação profissional. Um professor de academia, um personal trainer, nunca viu uma carteira funcional, né? Uma carteira de trabalho, um caminhoneiro autônomo nunca viu, um taxista nunca viu, um motorista de Uber nunca viu. Então tem uma porção da economia que é cada vez maior, você acabou de dizer, nós estamos falando de 1,5 milhão de empregos com carteira assinada ao longo do ano, como previsão, e podendo chegar a 4 milhões se você colocar o sem carteira. Então o sem carteira dá 2,5 milhões para 1,5 milhão com carteira. Ou seja, se a gente olhar o mundo pela carteira de trabalho, a gente sempre vai ver um mundo parcial. E este número que é apontado é um número com carteira de trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso.
E queria que você falasse É também verdade. sobre o casamento entre o número que você deu na semana passada e o número que você deu agora, porque existe uma relação direta entre crescimento de PIB e geração de emprego. Então, se o PIB cresceu de uma forma um pouco mais forte do que se imaginava no primeiro trimestre, é de se esperar também que a gente tivesse tido e que a gente possa ter um número de contratações um pouquinho maior, mas que depois, como você bem disse na semana passada, você vai ter uma queda nessa velocidade de crescimento, você também deve ter uma queda na carteira e no emprego, né? As coisas andam casadas, né, Juliana? Queria que você falasse dessas duas coisas. É interessante se lembrar sobre a questão do com carteira e sem carteira, né? Chamar atenção para isso, porque na semana passada teve o dado da PNAD, que é junta com carteira, sem carteira, o empregador, né? Junta todo tipo de trabalho. E a gente está acompanhando um crescimento de oportunidades, tanto com carteira quanto sem carteira, conta própria, tem um crescimento em todos os segmentos. Agora, você tem o informal crescendo mais do que o formal, as pessoas também trabalhando por conta própria, ou seja, criando as suas próprias oportunidades, né? Oferecendo trabalho como prestador de serviço, como você falou. E também uma coisa que eu acho importante lembrar é porque a gente, olha que coisa interessante, você tem mais gente trabalhando hoje, a gente quase recuperou já o patamar pré-pandemia, mas quando você junta a massa salarial, a renda de salários, de renda per capita, ela cai em torno de 10%. Ou seja, quando você pensa em o quanto que o emprego ajuda no crescimento econômico, né? Mais gente trabalhando, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo. Mas não necessariamente, porque como as pessoas estão, na verdade, com a renda em relação ao período pré-pandemia menor, seja porque tem muita gente procurando, daí você dá desconto se você é prestador de serviço, ou se é carteira assinada, você aceita um salário menor para não perder a vaga, seja porque a inflação está muito pesada e o seu dinheiro não dá para pagar aquelas contas do mês. Então, você não tem, na prática, uma sensação de melhora da sua situação financeira. Pelo contrário, né, eu acho interessante a gente também destacar isso. O emprego melhora, mas a sensação não é de melhora na vida do cidadão, justamente por conta dessa conjuntura toda ainda de alto desemprego e inflação muito pesada, né, Oineg? Pois é, eu ia ficar só nesses dois temas, mas depois do que você falou agora, queria te ouvir também no seguinte, se os juros caíssem, os juros do empréstimo, eu estou falando, não de Selic, claro, Selic também, mas se as pessoas pudessem pagar parcelas menores, porque os juros seriam mais baixos, num cenário de juros mais baixos, você nem precisaria ter um aumento de renda tão expressivo, porque daria para caber mais prestações de um maior número de compras, porque a parcela ia ser um pouquinho menor. Né? Uma parte importante do que as pessoas pagam, e para isso elas precisam de uma renda um pouquinho maior, é para pagar o juro exorbitante da prestação. Se o juro do cartão, se os outros juros fossem um pouquinho mais baixo, ou no caso do cartão, bem mais baixo, as pessoas, sem ter aumento de renda, teriam um aumento da capacidade de compra, não? Sabe que é duro, né? Os bancos dizem que estão aumentando a oferta de crédito, mas é aquele crédito que é mais seguro. É o crédito consignado, para quem tem a sorte de ter carteira assinada, daí você pode descontar direto na folha, é um juro muito baixo e risco zero, praticamente, para a instituição financeira, né? Agora, os bancos estão fechando a torneira para outros empréstimos que são mais arriscados, o crédito pessoal, está todo mundo, né, com muita dificuldade financeira, com nome sujo, e aí você vai jogando no cartão e aí o juro do cartão só aumenta. Cheque especial também. Muita gente que tenta trocar a dívida, às vezes não consegue, porque a gente vê as instituições mais receosas, estão vendo aumentos de inadimplência, por conta dessa inflação alta, as pessoas estão atrasando pagamentos. Então, o ideal é isso que você falou, realmente, que a gente tivesse condições hoje no país de ter um crédito mais barato, né, onde as pessoas pudessem parcelar com prestações mais suaves e tentar, com isso,
dá algum fôlego financeiro. Então, para quem tiver condição realmente, vai no banco, renegocia o cartão de crédito, o cheque especial, tenta pegar uma linha de crédito mais barata, porque senão aquilo vai virando uma bola de neve, né? Você vai se acostumando a botar tudo no cartão e depois ver como é que paga, no cheque especial depois vem um juro pesado, quando você nem está esperando, come o dinheiro da tua conta todo. Então isso aí realmente, essa questão do juro é outro fator que dificulta muito a renda do brasileiro. Economia, Juliana Rosa. Desculpa, hoje eu te fiz um monte de pergunta, porque uma coisa levou a outra, e eu vou ouvir, porque estamos estourando o tempo, mas você ajudou bastante. Obrigado, Juliana, a gente volta a conversar amanhã. Um beijão. Vamos tomar bronca já segunda-feira. Beijão, boa semana. Valeu, Ju, para nós.